Olá pessoal, seguimos lendo o capítulo 15, A Mente de Cristo, parte 3. Estamos vendo uma lista com vários pontos que nos ajudam a ter uma mente fluindo de acordo com a mente de Cristo. Ponto 5. Desenvolva uma mente agradecida. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 100, versículo 4. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graças. Muitas portas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm a vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. E uma vida poderosa, ela não pode ser vivida sem ações de graças. A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio da ação de graças. Queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração, uma mente agradecido, a ação de graças não sairá da sua boca. Quando nós formos agradecidos, nós diremos que somos. Então seja agradecido em todos os momentos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Quando então nós devemos oferecer ações de graças? A todo momento, em cada situação, em todas as coisas. E assim fazendo, nós entramos na vida vitoriosa, na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele poderá nos controlar se nós formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente esse tipo de estilo de vida algumas vezes requer sacrifício de louvor e ações de graças, mas nós preferimos sacrificar as nossas ações de graças a Deus do que sacrificar a nossa alegria a Satanás. A própria autora aprendeu da maneira mais difícil que se ela se torna resmungona e se recusa a agradecer, então ela acaba abrindo mão da sua alegria. Em outras palavras, ela perde a alegria para o espírito de queixa. No Salmo 34:1, o salmista diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios. Como poderíamos, então, ser uma bênção para o Senhor? Deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você apreciou a atitude dele. Mostre apreciação em sua família, entre os vários membros da sua casa. Muito frequentemente nós tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. E uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Algumas pessoas são tão cheias de si próprias que elas não importam quanto os outros fazem por elas. Elas pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar apreciação é bom não apenas para outra pessoa, mas é bom para nós, porque libera alegria em nós. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido e relate-as detalhadamente ao Senhor em oração. E à medida que você fizer isso, você descobrirá seu coração se enchendo de vida e luz. Sempre agradeça por tudo. E não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:18-20. Quão poderosos são esses versículos! Como então nós podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos por meio de nossos pensamentos ou com os outros por meio das nossas palavras em salmos, hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nossos pensamentos e nossas palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. 6º ponto, tenha a mente da palavra. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou.
João 5,38. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para o nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João 5,38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos, a única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia, em João 1,14, diz que Jesus era a palavra feita carne. E isso não teria sido possível se sua mente não estivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. E o dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente em, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. E outra fonte ainda acrescenta sussurrar ou murmurar. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas você deve se lembrar que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Então nós devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. E vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1,8. Nesse versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente se não a praticarmos primeiro mentalmente. O Salmo 1, versículos 2 e 3 fala sobre o homem devoto e diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Medite e seja curado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20 a 22. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender. Observe essa passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar, refletir, pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará o nosso corpo físico. Então ouça e escolha. Então lhes disse: atentai no que ouves, com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4, 24. Esse princípio é como de semear e colher. Quanto mais semearmos, mais colheremos à época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4, 24 que quanto mais tempo colocarmos a meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia e ceife, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos 4, 22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondido nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus. O Senhor continua revelando os seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe a sua vida com a verdade.
Nós poderíamos continuar infinitamente falando sobre o assunto de meditar na palavra de Deus, porque é uma das coisas mais importantes que nós podemos aprender a fazer. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que o lembre de certas passagens. Então você poderá meditar nelas. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair da sua força em tempos de dificuldade. E lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Receba e acolha a palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos e a acolhermos, a implantarmos e a enraizarmos em nosso coração e na nossa mente. Essa implantação e esse enraizamento ocorrem mediante a observação da palavra de Deus, tendo-a em nossa mente mais do que qualquer coisa. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nos enraizaremos nele mais profundamente. Se meditarmos no que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação na palavra de Deus. Por isso, escolha a vida, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar essa parte do livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A condição em que a sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo, então comece a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deverá pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe se a sua mente estiver começando a levá-lo na direção errada. Então a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito? Uma conduz à morte, a outra à vida. A escolha é sua. Escolha a vida. Que o Senhor abençoe vocês e que você escolha sempre a vida. Em nome de Jesus.